E a gente vai conversar com o advogado criminalista, que é pesquisador e membro do grupo Prerrogativas, o doutor Fernando Augusto Fernandes. E a gente vai falar com ele sobre algumas decisões que mostram, apontam a tentativa de retomada de rumo em direção ao cumprimento da Constituição e a responsabilização daqueles que, de alguma forma, participaram dos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Muito bom dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem? Bom dia. Primeiro, além de dar bom dia, ser uma honra estar aqui, mais honra ainda é ingressar logo após o ministro Paulo Teixeira, quem eu tenho a honra de amizade, um grande quadro do governo, com um gentleman e um jurista excepcional, ao qual o presidente nomeou e colocou essa missão de acabar com a fome no Brasil. Bom, já que o senhor falou do Paulo Teixeira, eu queria aproveitar então, já que o senhor é um advogado criminalista, que sanções, enfim, o que é que pode ser feito contra esse vereador lá do Rio Grande do Sul, depois de uma fala como ele fez lá na Câmara de Bento Gonçalves. Como é que o senhor avaliou esse tipo enfim, de discurso do ponto de vista criminal, doutor? Bom, crime de xenofobia, claro, evidente, vai responder pelas suas palavras. O Supremo Tribunal Federal, veja, já decidiu que a imunidade parlamentar, e isso tratando de deputado federal, não é justificativa e não deixa o deputado imune para cometimento de crimes. Portanto, ele, na condição de vereador, a qual poderia ser estendida pela Constituição do Estado uma imunidade parlamentar, em relação ao crime de xenofobia, não tem imunidade nenhuma, vai responder pelo crime evidente. O que palavras que assentam preconceito quanto à origem do cidadão, né, nordestino. Então, é evidente, vai responder pelo crime que cometeu. Perfeito. E pode ainda perder o cargo em relação a isso, né? E é importante que não seja utilizada aquela velha desculpa, né, de que estava fazendo uso da palavra como parlamentar e que ele teria imunidade para proferir, enfim, esses discursos, o que é um absurdo. Mas eu queria falar para o senhor. Pois não. Se o Bolsonaro tivesse sido punido na sua trajetória pelo que fez quando era deputado, não teria chegado à presidência da República e feito a desgraça que fez. Agora, este vereador disse palavras xenófobas e que foi depois da edição do crime de xenofobia. Portanto, hoje nós temos o crime específico que permitirá a sua punição. A gente torce para que a justiça seja ágil nesse sentido. Agora, doutor Fernando, eu queria voltar e falar de algumas decisões que estão mexendo com Brasília. Por exemplo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que definiu que os militares podem ser julgados pelo STF. Como é que o senhor avaliou essa decisão do ministro Moraes, em função, inclusive, dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, doutor Fernando? A decisão do ministro Alexandre, ela é juridicamente perfeita. Por quê? Primeira questão é entender que os crimes militares definidos no Código Penal Militar são aqueles interna corporis, o que a justiça militar serve para defender e julgar as questões de militares contra militares, crimes de militares em relação à hierarquia, crimes de militares contra o patrimônio das Forças Armadas, ou seja, todos os crimes relacionados ao exercício da função interna corporis. Quando um militar comete um crime contra um civil, deve ser julgado pela justiça comum.
Semana passada, a discussão estava exatamente em relação à ação direta de inconstitucionalidade que está sendo julgada no Supremo, em relação à alteração que houve durante o governo Temer da concepção de crime militar. Se incluiu no Código Penal Militar a determinação de que crime de militares dolosos contra a vida de civil sejam julgados pela Justiça Militar. Veja. No Supremo, há 5 votos favoráveis à manutenção desta lei pela constitucionalidade. Eu e Lênin Streck escrevemos um texto que será publicado no sábado, em que entendemos que é inconstitucional. E naquele texto já dizíamos, mas mesmo que o Supremo julgar constitucional, isto não envolve os crimes contra a democracia. Por quê? Porque eles são tipificados no Código Penal comum. Eu tenho dito nas entrevistas, vocês sabiam que um civil pode ser julgado pela Justiça Militar? Quando? Se um civil cometer um crime dentro de um quartel do Exército, por exemplo, de uma área militar, ele é julgado na Justiça Militar. Outro exemplo. Para um sujeito comprar uma arma de uso restrito das Forças Armadas, coisa que o Bolsonaro ele estendeu a compra de fuzis, etc., os famosos CACs. Se um sujeito civil, ao preencher as fichas para pedir a permissão às Forças Armadas, ao Exército, para comprar uma arma de uso restrito como CAC, e ali cometeu uma falsidade, ele cometeu um crime cujo a justiça que vai julgar esse civil é a Justiça Militar. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado ali, a falsidade, foi perante o Exército. Se um civil ofender um general do Exército, um almirante, não como pessoa, mas em razão da sua função, é julgado na Justiça Militar. As pessoas não sabem disso. E os militares não questionam o poder deles próprios, da Justiça Militar, de julgar os civis nessas situações. A contrário, também é verdadeiro. Isso é que faz o Alexandre de Moraes. Diz o seguinte: assim como a Justiça Militar julga os civis quando esses ofendem bens jurídicos militares, ora, o militar que comete um crime contra a democracia, que está tipificado no Código Penal comum, é julgado pela Justiça Civil. E vamos pensar, a quem o militar serve? As Forças Armadas são poder de Estado? Não. Eu estava ontem discutindo e até li o artigo 142 da Constituição Federal, que os terraplanistas tentaram deturpar para criar uma espécie de poder moderador das Forças Armadas. A Constituição diz o seguinte: quais são os 3 poderes da República? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Não tem outro poder. As Forças Armadas não são poder. E diz o artigo 142 que as Forças Armadas servem aos poderes da República. E que poderes são esses? São os poderes civis. E os 3 poderes civis, legislativo, executivo e judiciário, só servem a um poder, ao poder do povo, ao poder do voto. A Constituição diz: todo poder emana do povo. Portanto, quando o Alexandre de Moraes diz que os militares que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe,
serão julgados pela justiça comum, neste momento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal ainda não declinou os processos pelo Supremo, o que ele está dizendo é: as Forças Armadas serão julgados pelo patrão. As Forças Armadas serão julgados por quem as Forças Armadas merecem se submeter, que são os civis. Portanto, a decisão está absolutamente correta. E quero dizer mais, o Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da alteração da concepção dos crimes militares em relação a crime militar contra civil, crimes dolosos contra a vida. O que acho foi um equívoco dele e dos 5 ministros que votaram favoráveis. Eu entendo que é inconstitucional, porque a justiça que deve ser competente é aquela que defende o bem jurídico tutelado. Se não fosse isso, nós jamais julgaríamos como os argentinos julgaram os generais torturadores. Já perdemos a oportunidade. Mas, para o futuro, isso é relevante. Portanto, é o seguinte, a decisão do Alexandre de Moraes está plenamente correta. Perfeito, a gente está conversando com o doutor Fernando Augusto Fernandes, que é advogado criminalista, um pesquisador do direito, também integrante do grupo Prerrogativas. Eu quero mais tocar duas outras informações, doutor Fernandes, de uma avaliação breve sua. A primeira é a mudança de postura que surpreende da Procuradoria-Geral da República, que pediu, inclusive, ao Supremo a manutenção da prisão do Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça. Como é que o senhor avaliou esse pedido? O senhor acredita, do ponto de vista do direito penal, eles estão corretos? O argumento utilizado para a manutenção dessa prisão, ele é consistente, doutor? Veja, primeiro, eu tenho escrito sobre isso e, na verdade, nós estamos diante de uma tentativa de golpe que ocorreu no dia 8, que foi o cume, mas nós não podemos esquecer que o dia 8 ele é um dia simbólico, mas ele decorre de inúmeras ações anteriores ao dia 8. Vamos lembrar da bomba que foi colocada num caminhão-tanque em Brasília, que só não explodiu porque o caminhoneiro verificou que ela ali estava e chamou a polícia. Vamos lembrar os inúmeros ataques a ministro do Supremo Tribunal Federal feitos pelo presidente da República à época, as manobras golpistas que ocorreram, os acampamentos. Vamos lembrar que o Daniel da Silveira foi condenado a 8 anos por ataques à democracia e, mesmo assim, continuou a incitar o golpe. Inclusive, recentemente, um senador contou uma história com o envolvimento do Daniel da Silveira, portanto, atos anteriores ao dia 8. E após o dia 8? Após o dia 8, essa organização criminosa não foi ainda desmontada. A própria questão da fake news é parte dessa estrutura de uma organização criminosa que persiste. Por exemplo, ontem fez vários vídeos dizendo que o Lula não tinha tomado vacina. Isso faz parte de um conjunto. E esse conjunto não foi desmontado ainda. O Bolsonaro está no exterior fazendo discurso defendendo os golpistas. Isso para dizer o seguinte, que as razões para a manutenção da prisão preventiva, que é evitar o cometimento do crime e a continuidade dessa organização criminosa, persistem. Ontem eu estava debatendo com um deputado chamado Zucco, e ele disse, isso é questão ideológica, política e não técnica jurídica. E eu respondi, nós estamos diante de um crime político. Portanto, não é possível, diante de um crime político e tentativa de golpe, criar razões técnicas que não sejam atreladas aos movimentos políticos que geraram o golpe, a tentativa de golpe.
Portanto, está correta também a decisão de prisão preventiva. E o Ministério Público, pelo Procurador-Geral, se submeteu e foi vassalo do Bolsonaro, possivelmente esperando um cargo do Supremo, ou sei lá o que for, mas que agora que o Bolsonaro caiu no sentido eleitoral, o Ministério Público, as pessoas, os procuradores que queriam agir, passaram a ter condição de agir e estão agindo corretamente. Perfeito. Para a gente terminar, doutor Fernando, vamos falar sobre uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que talvez afete também a origem de todos esses males que a gente acompanhou nos últimos anos aqui no Brasil, que foi a decisão de afastar o juiz Marcelo Bretas, que era o responsável da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades na condução dos processos. Por 12 votos a 3, os conselheiros do CNJ determinaram o afastamento do Marcelo Bretas até a conclusão das investigações. O senhor finalmente acha que o próprio Conselho Nacional de Justiça vai começar a tomar decisões ou, enfim, fazer julgamentos sobre os desmandos que foram, enfim, tornados comuns durante a Operação Lava Jato no país, de uma maneira geral? Vamos tocar em um assunto, vamos misturar os dois assuntos que eu acho interessante. Primeiro, o seguinte: nós estamos escutando agora discursos da seguinte monta. Entre os 1.000 presos na tentativa de golpe, nós temos velhinhas, nós temos avós, nós temos titias, né? E o seguinte, é um abuso, essas pessoas estão presas e não deveriam. Os mesmos que fazem esse discurso podem olhar o discurso anterior, que eram discursos golpistas. Ou seja, utilizam a justificativa de abuso para, de fato, defender não direitos humanos ou processuais daqueles que tentaram o golpe, mas tentar deslegitimar a repressão contra esses golpistas. Ao mesmo tempo, esses garantistas de ocasião tinham prazer em ver os abusos cometidos pelo Sérgio Moro, prazer em ver os abusos cometidos pelo Bretas, prazer em ver o Bolsonaro homenagear um torturador como Ustra. Portanto, são garantistas de ocasião, não são garantistas nada. Usam esse discurso de subterfúgio para continuar apoiando o golpe. A decisão do CNJ é uma decisão muito importante. Eu disse ontem, a ponta do iceberg dos abusos cometidos pela franchising da Lava Jato carioca, pelo Bretas, sabidas por advogados delacionistas que fizeram delação. É incrível. Muito ainda há de se descobrir no sistema nazista, e digo isso utilizando as palavras do ministro Gilmar Mendes, em relação ao sistema nazista, Gestapo brasileira, que foi a Lava Jato. Acredito que o CNJ não vai deixar de ser corporativista, nós não vamos conseguir, neste momento, e por isso é necessária uma reforma do Poder Judiciário, pensando em redemocratizá-lo, mas os atos foram tão abusivos e tão extraordinários que certamente o Bretas vai ser punido, assim como o seu mentor, Sérgio Moro, foi declarado suspeito. Eu agradeço muito o convite e a participação aqui. Eu que agradeço a sua participação. A gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com o advogado criminalista, o doutor Fernando Augusto Fernandes, que é pesquisador e membro do grupo Prerrogativas. Agora são 8 horas e 24 minutos.
A gente vai fazer um rápido intervalo e já retomamos o jornal na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.